Sejam muito bem-vindos, minhas amigas, meus amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e hoje nós vamos ver as principais ferramentas para escultura de terrenos na Unreal Engine. Não importa qual tipo de jogo você está fazendo, o cenário é uma das coisas mais importantes para a imersão do jogador. Ele pode ser só um plano de fundo que delimita a área de jogo, mas pode ser usado para apresentar parte da narrativa, para compor puzzles, desafios de habilidade e muito mais. A Unreal possui ferramentas integradas que permitem esculpir terrenos, aplicar materiais ao terreno esculpido e populá-lo com folhagens, pedras e até água. Como esse é um assunto razoavelmente extenso, então vamos dividir para conquistar, começando com as ferramentas de escultura que vão dar forma e complexidade para o seu cenário. E se quer ver mais tutoriais voltados ao desenvolvimento de jogos, não deixe de se inscrever no canal para ficar atualizado com as novidades. Para esse tutorial a gente vai usar como projeto base o projeto terceira pessoa. Obviamente que o Landscape funciona com qualquer um dos projetos base, mas a gente vai usar esse daqui porque como a gente tem um manequim de corpo inteiro, a gente consegue ter uma noção de escala melhor do que está acontecendo no nosso terreno. Então para poder limpar aqui o cenário, o que eu vou fazer vai ser vir aqui em File, New Level, vou criar um novo nível, pegar esse Default, porque ele já vem aqui com toda a parte do ambiente instalada, então eu tenho iluminação, e ele já vem com o personagem aqui nessa pequena plataforma, e me deixa o espaço, todo esse outro espaço aqui, para poder esculpir. Então vamos lá, sem muita demora, vamos partir para a nossa criação de terreno. Então se você tem o Unreal 4.26 como eu, e não mexeu em nada das configurações iniciais, provavelmente essa é a tela que você está vendo nesse momento. Então para poder abrir a seção de escultura de terrenos, o que você vai fazer vai ser vir aqui em Modes, Landscape. E aí com isso automaticamente vai se gerar essa malha verdinha aqui, que é a área onde você vai esculpir. Então o que acontece? O que o Unreal faz é criar uma malha de pequeninos quadrados. Deixa eu aumentar um pouco a sensibilidade aqui da câmera para ela avançar um pouquinho mais rápido aqui. Então o que o Unreal vai fazer vai ser criar essa malha onde cada um desses quadrados tem informações de x, y, z, e a partir dessas informações ele gera a malha de acordo com a posição de cada um desses elementos, de cada uma dessas coordenadas no espaço. Então o que você vai fazer vai ser alterar as coordenadas desses nós, desses pontinhos aqui que formam cada um desses quadrados, para gerar a sua malha, o seu terreno. Obviamente isso de uma forma bem mais intuitiva do que usando, sei lá, geometria analítica. Então, ok, vamos dar uma olhada aqui. Você pode importar o seu próprio terreno, um terreno pronto, mas nós vamos criar o nosso hoje. Você pode dar um material base já para poder esculpir olhando para um material, sei lá, um material de terra, um material de asfalto, sei lá, o material que você quisesse colocar aqui. Mas no caso nós não vamos usar porque fica mais fácil de ver a razão de aspecto desses quadrados. Esses quadradinhos aqui, agora eles são perfeitos quadrados. À medida que a gente for mexendo na malha, eles vão se deformar. Então é interessante, principalmente no começo, que a gente consiga ver bem quão deformados eles estão. A gente vai entender isso um pouco melhor. Aqui na criação a gente pode mudar a posição, a rotação e a escala desse grande quadrado aqui. Então estou mudando aqui a posição em X, Y ou Z, eu vou deixar no original. Você pode rotacionar, também vou deixar no original, e você pode mudar a escala. Se você precisa mudar o tamanho do seu terreno, eu não recomendo mudar a escala por aqui, você mudar esse tamanho aqui. Por quê? Com isso você está deformando esses quadradinhos aqui. Isso pode gerar algumas dificuldades, não impossibilidades, mas gerar algumas dificuldades no futuro quando você for aplicar os materiais ou a folhagem. Então se você quer mudar o tamanho da sua área de escultura, eu recomendo que você use essa seção aqui. Então aqui o que ele está dizendo? Que tem 63 por 63 quadradinhos dentro de cada seção. Então a gente tem essa grande área aqui, esse grande quadrado. Dentro de cada um desses grandes quadrados tem
63 por 63 quadradinhos. A gente pode mudar isso, colocar, por exemplo, 7. E aí o que vai acontecer é que ele vai ter 7 pequenos quadrados dentro do quadrado maior. Com isso a gente alterou já o tamanho ali. Eu vou deixar no original. Uma outra forma de mudar o tamanho é você mudar o número de componentes, ou seja, mudar o número de cada desses quadrados maiores. Atualmente a gente tem aqui 8 por 8, que gera essa resolução de 505 por 505. Deixa eu aumentar aqui um pouco, ó. Você vai ver que à medida que eu mexo nesse valor, o valor da resolução muda também, e o número total de componentes muda também. Então, a melhor forma de você alterar o tamanho da sua área de escultura é brincando com esses valores aqui. Se for para mexer, mexe aqui, não mexe na escala, porque isso pode gerar problemas no futuro para você. Então, com isso definido, vamos criar e vamos partir para as ferramentas de escultura mesmo. A primeira ferramenta de escultura que a gente vai ver é a ferramenta escultura. Você vê que à medida que eu selecionei a ferramenta, ele gerou um pincel que se conforma aqui com a malha, e se eu clicar eu começo a alterar o terreno. Então veja aqui, eu já estou esculpindo aqui minha primeira montanha. À medida que eu vou passando o mouse, com o mouse clicado, ela vai elevando, vai criando vai dando essa tridimensionalidade aí para o terreno, vai aumentando a altura. O que ele está fazendo? Ele está pegando cada um desses quadrados que está interagindo com o pincel e mudando as coordenadas dele. Vamos dar o play aqui. Opa, acho que eu fiquei abaixo da altura do terreno. Deixa eu pegar aqui, cadê o início do personagem? Vou voltar rapidamente aqui para o Select. Início do personagem. Vou colocar ele aqui acima. Então quando eu dou o play, eu caio aqui em cima do terreno. E aqui eu já consigo ver as montanhas que a gente criou. Legal, né? Então já deu aí uma diferença aí no terreninho quadrado, plano. Já tem uma montanha interessante, já começa a ficar mais legal. A parada do terreno natural é essa, né? Ele é cheio de informação, ela nunca vai ser perfeitamente plano, mesmo num platô. Então, não existe na natureza um negócio tão perfeitamente liso e plano. Bom, talvez o gelo, né? Mas a gente não está esculpindo gelo aqui. O que a gente está fazendo aqui é esculpir um terreno. Deixa eu voltar aqui para o Landscape e vamos dar uma olhada aqui nas configurações desse pincel. A gente pode mudar, por exemplo, a força do pincel. Se eu aumento a força, o que ele faz? Um clique faz com que a altura do terreno aumente muito mais do que estava aumentando antes. Então você pode brincar aqui com esses valores para poder atingir os resultados desejados. Outra coisa que dá para mudar, deixa eu voltar isso aqui para o original, dá para mudar o tamanho do pincel. Se você estiver afetando uma área muito grande, você pode vir aqui, diminuir, para poder conseguir fazer detalhes menores, mais pontuais. Dá para ver aqui, ó, que a gente diminuiu bastante aqui a área de influência. Ou mesma coisa, você pode pegar e fazer um pincel gigantesco e assim você consegue afetar uma área maior ao mesmo tempo. Isso aqui é bom para poder fazer um blocking, né? Quando você quer pegar uma grande região e dar um formato mais ou menos, para poder depois ir aumentando a complexidade dele. Outra coisa que tem é esse fall off, que é como se fosse a suavidade de interação entre o ponto que você está erguendo e o terreno ao redor. Então atualmente ele está em 0.5. Deixa eu aumentar a força aqui para a gente poder ver. Eu vou dar 1, 2, 3, 4 cliques. Então ele ergueu o terreno e a gente tem esse talude, essa pequena inclinação aqui. Se a gente diminui o fall off, ele vai ficar mais agressivo, esse talude vai diminuir. Então deixa eu dar aqui 1, 2, 3, 4 cliques. Estão vendo a diferença? O talude fica bem mais agressivo, né? E fica bem mais inclinado. E a mesma coisa, se a gente aumentar o fall off, vai ficar bem mais suave. Então ele faz uma curvinha aí, super suave. Então vai depender muito do tipo de terreno que você está querendo fazer no momento, mas você pode usar essas variações
para poder deixar o pincel mais personalizado. Veja que com apenas um pincel a gente consegue fazer vários formatos diferentes. Partindo para a segunda ferramenta, a Smooth, é como se fosse suavizar, suavização. Veja que à medida que a gente foi gerando essas variações, a gente ficou com algumas transições abruptas, talvez fique abrupto demais para poder ser real na natureza, talvez não fique parecendo mais várias bolotas juntas do que um terreno conciso. Então o que a gente pode fazer é usar essa ferramenta de suavização, ela vai diminuir a diferença entre um ponto e outro, e com isso vai ficar um pouco mais natural as junções. Então vamos fazer isso aqui. Veja como, apesar dele guardar suavemente as variações que tinham antes, ela diminuiu bastante, então a gente fica com algo um pouco mais orgânico aí. Com isso a gente consegue tirar mudanças muito drásticas que tem. Acho que o melhor lugar para poder ver talvez seja nesse platô aqui. Tá aí. Então aqui a gente consegue inclusive fazer uma rampinha aqui. Você pode usar para isso, apesar de ter uma ferramenta de rampa que a gente vai ver mais para frente. Então essa é a ferramenta de suavizar. A próxima ferramenta, Flatten, a gente pode usar ela para poder criar platôs. Então, como que ela funciona? Você escolhe um ponto do terreno com uma certa altitude e clica nele. Cliquei. Agora você arrasta o mouse e o que ela vai fazer por onde você passar o mouse, ela vai gerar o terreno exatamente da altura do lugar que você tinha clicado. Então eu vou clicar nesse lugar plano aqui e vou cruzar essa elevação. Automaticamente ela vai nivelar os pontos por onde eu estou passando com o mouse. Da mesma forma você pode mudar a força da ferramenta, o tamanho e a suavidade com que isso acontece. Só para a gente poder pegar aqui um exemplo, ó. Vamos ver a diferença aqui, deixando o fall off bem alto, bem alto. Dá para ver aqui que o talude ele fica mais suave do que quando estava menor o valor ali. A próxima ferramenta é a ferramenta de criação de rampas que a gente comentou agora há pouco. Então como é que funciona? Você clica em dois pontos que você quer conectar. Então digamos que eu queira fazer uma rampa entre esse platô aqui e o chão, para poder criar uma passagem por onde o meu jogador pode passar, para ele poder conseguir subir ali em cima. Ali em cima eu quero esconder, sei lá, um baú de tesouro. Então o que eu fiz? Eu cliquei nos dois lugares, de onde eu quero sair para onde eu quero chegar, e eu clico em adicionar rampa e pronto. Simples assim, a gente tem uma rampa com uma região bem plana e com os taludes aqui do lado, com essas áreas inclinadas aqui do lado, fazendo a conexão entre os dois pontos. A gente tem algumas coisas que a gente pode mudar na configuração dele. Vamos fazer aqui uma outra tentativa. Vou mudar esse daqui de lugar também. Ok. Então agora eu vou fazer uma rampa aqui para cima. Vamos dar uma olhada nas configurações do pincel, como a gente podia fazer para poder gerar uma rampa mais personalizada. A gente pode mexer com a largura da rampa. Você pode ver quão larga ou quão estreita ela vai ficar. E a gente pode mexer também no fall off aqui para poder mudar a intensidade, a inclinação da rampa. Então o que eu posso fazer? Esse quadrado do meio, que está mudando ali à medida que eu estou deslizando aqui esse slider, é a parte plana. E o resto é a largura da base da rampa. Então para poder ficar bem fácil de ver, eu vou deixar a parte plana bem pequenininha e a rampa bem larga, para a gente poder conseguir ver o resultado. E adicionar rampa, ele já fez a rampa aqui pra gente. E olha aqui, ó, a parte plana dentro desse retângulo interior e a parte inclinada com a base começando aonde passa essas linhas tracejadas. Então fica uma rampa bem mais suave aí. Aí depende de qual é o seu objetivo. Isso aqui é legal quando você criou, sei lá, por exemplo, uma cadeia de montanhas e você quer garantir que tem um caminho para o player passar. Você pode usar essa rampa para poder garantir isso. Assim você faz caminhos suaves ali. Depois você pode, claro, você vai integrar eles usando folhagens, usando terreno,
usando outros elementos de cena. Mas com isso você garante que tem um espaço por onde o seu personagem consegue passar. Vou até dar um play aqui para poder ver. Ali a rampa que a gente criou ali no fundo e a rampa que a gente criou agora aqui. É isso. Aos pouquinhos o nosso mundo vai ganhando vida. A Unreal tem duas ferramentas para gerar erosão. Erosão são essas falhas naturais que acontecem pela interação entre um terreno natural e as intempéries, né? A mudança entre sol, chuva, frio, calor, caminhos preferenciais de água, tudo isso geram pequenos detalhes na topografia do terreno que dão uma sensação de mais naturalidade, de mais realidade, se você incluir na sua escultura. E a Unreal tem também as ferramentas para você fazer isso, em duas específicas. Uma que tenta simular a erosão termal, a erosão que vem do tempo, e a outra que tenta simular a erosão devido à passagem da água. Então vamos dar uma olhadinha nelas aqui. Aqui, usando a erosão termal aqui, o que acontece? Ele vai tirando material dos pontos mais altos e vai descendo, porque é isso que vai acontecendo, né? Quando você tem uma cadeia de montanhas muito novas, ela é super alta e pontuda, né? E à medida que o tempo vai passando, ela vai ficando com as pontas mais arredondadas e com a base mais larga, porque o material vai, entre aspas, né, escorrendo, ou melhor, erodindo na direção da base. E com isso a gente consegue gerar aqui um ruído bem interessante aqui no terreno. Olha só, como ele vai deixando com uma riqueza maior de detalhes. E depois, por exemplo, se você vier aqui com suavizar, você dá uma suavizadinha nisso daqui e fica com um terreno bem bacana. Obviamente que você pode mudar as variações aqui, você pode mudar as configurações do pincel para poder conseguir resultados mais específicos. E da mesma forma, a erosão da água, ela vai ser um pouco mais específica. Veja como ela gera essa canaleta na base do terreno, que é um pouco o que acontece quando você tem água escorrendo passando por uma região. Ela vai gerando esses caminhos afundados aqui, um pouco mais afilados. Então veja aqui a diferença entre a erosão gerada pela ferramenta Hidro e a erosão gerada pela ferramenta Erosão. A próxima ferramenta, a ferramenta Noise ou Ruído, é uma ferramenta que ela serve para poder dar uma certa aleatoriedade para o seu terreno. Então, o que ela faz? Ela vai alterar os valores em Z, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, ela vai tanto descer quanto subir, gerando essa variação aleatória. Veja que eu não preciso fazer muita coisa, eu só estou passando o mouse aleatoriamente e eu já consegui gerar uma região super detalhada, super cheia de informação aqui. Obviamente que você pode brincar aqui com as configurações do pincel para poder aumentar ou diminuir a intensidade desse ruído aqui. Uma coisa importante, caso você queira, por exemplo, só subir o seu terreno, você pode vir aqui em Noise Mode e ao invés de selecionar ambos, né, que é para cima e para baixo, você pode, por exemplo, só adicionar para gerar só elevações ou subtrair para gerar só depressões. Retop ou Retopologize é você fazer a retopologia da sua malha. Então o que acontece? Lembra que eu tinha comentado lá no início que à medida que a gente vai alterando a posição, as coordenadas dos quadradinhos, você vai ficando com eles mais deformados. Veja a diferença entre o quadrado como ele estava originalmente e como ele ficou. À medida que você vai gerando essas deturpações na malha, você estica o material quando você aplica nele, porque o material ele vai procurar a razão de aspecto de cada um desses quadrados para poder posicionar os seus pixels. Então o que vai acontecer? Se você colocar uma malha de grama aqui ela vai estar bonitinha, aqui ela vai estar toda esticada, toda estranha e vai dar um efeito que talvez você já tenha visto por aí e que não é um efeito muito bonito. Então o Retopologize serve para melhorar um pouco isso. Você pode usar o Smooth para poder melhorar essa razão de aspecto? Pode, mas o Retopologize ele não vai alterar a forma geral
do seu terreno. Ela vai apenas mudar a razão de aspecto desses quadradinhos. Vamos ver se eu consigo demonstrar aqui para vocês. Estão vendo aí que à medida que eu estou passando, o quadradinho está ficando cada vez menos esticado e mais próximo do formato original dele de quadrado. Vamos aproximar aqui, ó. Já melhorou bastante aqui a qualidade da razão de aspecto. Tem outras formas de melhorar, de trabalhar com a razão de aspecto, mas a gente não vai abordar isso no vídeo de hoje. A ferramenta Visibility ou visibilidade, a gente também não vai conseguir ver ela no vídeo de hoje, porque ela depende de ter um material aplicado na malha. Isso então, quando a gente for ver a aplicação de materiais na topologia, na topografia, a gente vai dar uma olhada nela. Mas só para adiantar, o que ela faz é apagar um pedaço da malha, deixar aquela parte invisível, transparente, e você pode usar isso para poder criar, por exemplo, cavernas. Outra ferramenta disponível é a ferramenta Mirror, ou espelho. O que isso quer dizer? Você vai pegar uma lateral do terreno e espelhar ela para outra, apagando tudo que estava antes naquela posição e colocando uma versão espelhada daquilo que você tem no primeiro lado ali. E você pode fazer isso tanto na direção X quanto na direção Y, copia de um lado para o outro. Pode fazer isso da forma como você quiser, mudando aqui os valores da operação. Então, deixa eu clicar aqui em aplicar, vamos pegar uma boa visão aqui, para a gente poder ver a aplicação. Então é isso, se você precisa criar terrenos simétricos, esse é o melhor jeito de fazer. Outra ferramenta que pode ser muito útil é a ferramenta de seleção. Com a ferramenta de seleção você consegue fazer como se fosse uma máscara de uma região já esculpida e impedir que ela seja alterada pela escultura da região ao redor. Então vamos dizer que eu gostei muito desse pico aqui, dessa montanha. Eu quero esculpir a região próxima dela, mas eu não quero que ela seja alterada. E também não quero ficar tomando muito cuidado com o que eu estou fazendo. Não quero perder muito tempo ali tomando muito cuidado para não encostar nela e tudo mais. Então o que a gente pode fazer? A gente vai mascarar ela aqui. E aí a gente pode vir com alguma outra ferramenta e trabalhar ao redor com a tranquilidade de que essa área não vai ser afetada. Vamos pegar aqui, sei lá, eu vou pegar essa aqui, a Smooth. Aqui ó, eu tô passando aqui, ó, tá vendo como tá diminuindo os picos? Se eu passar aqui, eu posso vir, passar ao redor tudo aqui, mas não vai alterar esse pico central que eu selecionei. Se eu limpar a região de seleção, eu vejo que ela está exatamente igual a antes da máscara ter sido aplicada. E por fim, a última ferramenta, a ferramenta de cópia. Com a ferramenta de cópia, a gente consegue, pasme, copiar uma topologia de um lugar para o outro. Então, cara, como eu gostei muito dessa montanha aqui, eu quero copiar ela para uma outra região. Então o que eu faço? Eu pego aqui, ele gera o que ele chama de gizmo. Gizmo é esse cubo transparente que apareceu aqui à medida que eu cliquei na ferramenta. Então, deixa eu aumentar ele de tamanho. Eu acho que ele está com informação, ele está com informação anterior de uma outra escultura que eu tinha feito. Deixa eu limpar, eu vou limpar aqui as informações dele para ele poder ficar como ele ficaria se você clicasse nele pela primeira vez. Ok, então vamos trazer esse gizmo para cá. Vamos aumentar o tamanho dele para ele poder englobar toda essa região que eu quero trabalhar. E vamos na escala dele aqui. Vamos ver aqui se ele está copiando toda a montanha. Preciso reposicionar ele. Ok. Então o que ele faz? Ele vai copiar as informações de topografia, as informações de coordenadas dos quadradinhos que estão aqui dentro, de tudo que tiver dentro dessa região, desse volume desse cubo. Então eu venho aqui, clico em copiar a informação para o gizmo e tá aí, ele até te mostra em amarelo a malha que foi copiada. Agora o que a gente faz? A gente pode reposicionar isso no terreno, vamos levar isso aqui para um lugar
onde ainda não tenha muita informação, a gente consegue ver certinho o efeito. Eu puxei aqui para o canto. E tudo que eu preciso fazer agora é pintar dentro dessa área. Se eu clicar do lado de fora, nada vai acontecer, porque é a ferramenta específica de cópia e ela só funciona dentro da região do gizmo. Então eu vou passando aqui a ferramenta aqui dentro, o pincel, e ela vai aplicando essa nova topologia, essa topologia que eu copiei para essa região aqui. Então se a gente clicar aqui em outra ferramenta só para poder desselecionar esse gizmo, a gente consegue ver que a gente tem uma cópia exata da montanha que a gente gostou demais, que a gente queria trazer para o lado de cá. Então é isso, eu espero que esse tutorial tenha te ajudado a entender um pouco melhor como funciona a escultura dentro da Unreal Engine. E se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar ele com os seus amigos que também se interessam por desenvolvimento de jogos. Um grande abraço e até mais.